Povo de Deus, estamos começando mais uma live aqui na minha casa, profetizando as bênçãos do Senhor. Estamos nesse propósito de oração, poder das mãos levantadas. Nós temos orado ao meio-dia de domingo e também ao meio-dia de sexta-feira, onde nós colocamos a oração no grupo, de oração ao qual nós temos. E ao meio-dia todos, numa mesma fé e no mesmo Espírito, levantamos as nossas mãos e clamamos, assim como o rei Salomão também levantou as suas mãos no templo do Senhor. Então, se você ainda não está conosco nesse propósito de oração, entre. Tenho certeza que Deus tem bênçãos e vitória para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Mas antes, vamos fazer uma oração antes de começar a nossa live? Vamos falar com o nosso Deus aqui nesta noite. Amém? Feche seus olhos e oremos. Pai amado, Pai querido, Deus santo, Deus eterno, aqui nós estamos, ó Pai, na tua presença, nesta live onde queremos, ó Deus, glorificar o teu santo nome. E assim como o teu servo, o rei Salomão, orou com as mãos levantadas, nós também iremos orar, ó Pai, nesta noite. Iremos declarar a vitória, declarar a bênção, a cura, a restauração e a restituição. Toma, ó Pai, esta live nas tuas mãos e fala conosco de uma forma tremenda e também poderosa. Alcança vidas, alcança pessoas, Deus. Eu te peço em nome de Jesus e que o teu nome venha ser glorificado e exaltado na vida daqueles que creem e esperam em Ti. Se nós estamos aqui é porque nós cremos e esperamos em Ti. Então toma a direção, fala conosco, é o que pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos cantar uma canção em nome de Jesus. Esta canção fala de querer mudar, querer ser transformado, pedir a bênção, pedir ajuda do Pai. E Ele com certeza vai estar nos ajudando. Amém? Feche os olhos e vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Pai, me aceita mesmo assim. Sabes que eu tentei mudar, sabes que eu não consegui por mim mesmo. Eu sou contra o mal querer, mas em Ti eu vou vencer. Devo confiar em Ti, Pai. Sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim? Eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz dizendo: vem como está. Me aceita, ó meu Pai. Pai, tantos falam mal de mim, do meu jeito de agir, do meu jeito de falar, mas sei que me entendes bem. Agora sei que eu também lá no céu irei morar. Pai, sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim? Eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz dizendo: vem como está. Me aceita, ó meu Pai. Sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim? Eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz dizendo: vem como está. Me aceita, ó meu Pai. Preciso ouvir tua voz dizendo: vem como está. Me aceita, ó meu Pai. Glória a Deus, e com certeza Ele nos aceita da forma como nós somos e até mesmo estamos. É Ele quem transforma a vida do ser humano. Amém? Segundo o livro das Crônicas, o capítulo 6,
Salomão faz a primeira oração pedindo para que Deus ele livre o seu povo do juramento de maldição que falamos segunda-feira passada. Hoje nós vamos aprender a segunda oração que Salomão ele fez lá no templo do Senhor. Amém? E a segunda oração está aqui no versículo 24. A segunda oração está aqui no versículo 24, que diz assim, olha: quando também Salomão está com as mãos estendidas diante do templo do Senhor orando, ele fala assim, olha: quando também o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o seu pecado e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus, perdoa os pecados de teu povo de Israel e faze-os tornar a terra que tens dado a eles e a seus pais. Então Salomão está com as mãos levantadas, ele sabe como o ser humano é falho, e ele na sua oração, ele diz: quando também o teu povo for ferido diante do inimigo, e deixa bem claro, por ter pecado contra ti. A maioria das lutas e dificuldades que nós enfrentamos é porque nós deixamos de buscar a quem? A Deus. E por isso que na sua oração ele fala, olha, quando eles querem ir diante do inimigo, por terem pecado contra ti, então ouve o Deus dos céus e perdoa os seus pecados. Você crê que Deus vai falar conosco através desta palavra? Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus querido, Deus eterno, fala conosco nesta noite. Venha manifestar o teu poder através das Escrituras Sagradas, que possamos entender e compreender, ó Deus, a tua vontade para com as nossas vidas. Que não venhamos a ouvir aquilo que nós queremos, mas o que nós precisamos para que o teu nome venha ser glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém? Vamos então meditar naquilo que Deus quer falar conosco nesta noite em nome de Jesus, amém? Nós aprendemos segunda-feira passada a respeito do poder da oração de mãos levantadas, o poder da oração da intercessão quando levantamos as nossas mãos. Principalmente quando nós estamos em perigo, principalmente quando as lutas vêm contra nós. O exemplo que nós até usamos semana passada foi o de Moisés, no vale de Refidim. Vem Amaleque querendo destruir, ele fala para Josué: escolhe homens capazes aí para lutar, vão lutar que eu vou estar lá em cima do monte, com as mãos levantadas, estendidas, intercedendo por vocês. E a Bíblia deixa bem clara que enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, Deus dava vitória para o seu povo. Mas quando as mãos de Moisés abaixavam, era Amaleque quem prevalecia contra o povo de Deus. E aprendemos da importância de estarmos com as mãos levantadas. A importância de estarmos orando, estarmos intercedendo, estarmos clamando diante de Deus. Porém, quando nós pecamos, Deus ele vai permitir prisões, açoites e até cavernas. Quando nós pecamos, Deus vai permitir que o mal venha sobre nós, porque fomos nós que viramos as costas para Deus. Aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 12, veja, o primeiro livro de Samuel, capítulo 12, do versículo 9, primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 9, Samuel está chamando a atenção do povo, porque o povo havia pecado contra Deus, porque o povo estava se desviando, e Samuel chama a atenção.
E ele fala assim, olha, 1 Samuel 12, versículo 9. Aí Samuel diz assim, olha, porém esqueceram-se do Senhor seu Deus, então os entregou na mão de Sísera, cabeça do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra vós. Então Samuel está dizendo, por eles terem se esquecido de Deus, Deus os entregou nas mãos dos seus inimigos. Então, quando nós viramos as costas para Deus, pastor, quando é que a gente vira as costas? Quando deixamos de ouvir, quando deixamos de buscar, quando deixamos de orar. Isso é virar as costas para Deus. Quando nós deixamos de fazer todas essas coisas, Deus permite que o mal venha sobre nós. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que Deus está conosco se estivermos com Ele. Segundo Crônicas 15, versículo 2, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscares, o encontrareis, mas se o deixares, Ele também vos deixará. Então a palavra diz que Deus está comigo, Deus está contigo, enquanto nós estamos com Ele. Que se nós o buscarmos, se nós estivermos com Ele, vai estar conosco, mas se nós o deixarmos, Ele também nos deixará. Por exemplo, existem lugares que você entra, que eu entro, mas Deus não entra. Como assim, pastor? Como assim Deus não entra? Deus não entra. Existem lugares que nós entramos, mas Deus não entra. Por exemplo, Deus entra no meio de fofoca, intrigas, brigas desnecessárias, mágoas, rancores, ódios. Deus entra? Não. Quando nós deixamos o mal entrar em nós, uma tristeza, uma angústia, uma mágoa, um ressentimento, um rancor, Deus não está nesse negócio. Deus, ele restitui os corações. Deus não destrói os corações. Quem é que coloca o sentimento de inveja em nossos corações? Satanás. Eu começo até a imaginar quando Deus fala assim para Abel, Abel, a tua oferta foi aceita e você foi aceito, hein? E vira para quem cai, nem você e nem a tua oferta foram aceitos. Eu começo a imaginar o diabo soprando, tá vendo? Olha lá, o teu irmão foi aceito e você não foi. Ele é melhor que você. Você vai deixar quieto, vai deixar barato. Olha, se fosse você fazer alguma coisa, hein? Tanto é que Deus avisa Caim, o pecado jaz à porta, e se você não vigiar, ele vai dominar sobre você. Então existem lugares que Deus não entra. Aqui no Salmo de número 32, eu quero ler contigo, o Salmo de número 32, o versículo de 1, o salmista diz assim, veja, Salmos 32, verso 1, ele fala assim, olha, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto. Então é mais do que feliz quem é perdoado. Só que ele fala no versículo 3, veja, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. O que ele está dizendo? Que enquanto ele guardou para ele, enquanto ele se calou, enquanto ele não disse, enquanto ele não abriu a boca, enquanto ele não liberou, enquanto aquilo ficou preso dentro dele, ele ficou doente. E a própria medicina já ensina que quando a pessoa guarda muita coisa, ressentimento, tristeza, ódio, o próprio corpo, ele se manifesta através de tumores, câncer. A própria ciência diz que quando a pessoa guarda muita coisa, o corpo reage trazendo enfermidades. Por isso, não guarde. Porque muitas vezes, se você está guardando, é por isso que Deus está permitindo que você não vença. Por isso Deus está permitindo que as coisas não dê certo, porque você ainda tem algo guardado no teu coração. Por isso que muitas vezes o que você pede parece que Deus não está ouvindo. Ele está ouvindo sim, só que Ele não vai te dar enquanto o teu coração não estiver preparado. Quando Salomão ora, meu Deus, olha, se o teu povo,
olha, for se cair diante do inimigo por ter pecado contra ti, ou por ter esquecido de ti, perdoa, Senhor. Se eles se converterem, perdoa. Quer dizer, se hoje eu guardo algo no meu coração, eu mesmo estou preso à maldição que é imposta para aqueles que guardam rancores. Tanto é que Jesus fala assim em Lucas 6,39, soltai e soltar-vos-ão. Enquanto você está preso a algo, aquilo está te atrapalhando. E quando digo algo, estou falando uma tristeza, uma angústia, um ódio, um ressentimento. Enquanto você está preso nisso, você não consegue entender quais são os planos de Deus, e por isso que as coisas não acontecem. Aí você ora, aí você chora, aí você fala, Senhor, aonde eu estou errando? Senhor, me mostra, me dá um sinal. Ah, meu Deus, por que as coisas não acontecem comigo? E Deus está usando a minha vida para falar contigo. Enquanto você ficar guardando essa tristeza, essa mágoa, esse rancor aqui dentro do teu coração, as coisas não irão funcionar. Lembra da oração de Salomão? Quando o povo foi ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti. Você entende porque Deus muitas vezes permite que certas coisas nos aconteçam? Para nós, ligarmos a anteninha e falar, opa, alguma coisa está errada, deixa eu olhar para Jesus, deixa eu olhar para Deus, o que eu estou fazendo? E agora Ele está usando a minha vida para dizer para você, não guarde coisa na sua vida, porque Deus está contigo enquanto você está com Ele. Agora, se você deixar mágoa, ressentimento, tristeza, coisas que não vêm de entrar no teu coração, Deus não vai estar contigo. Agora, se você falar, meu Deus, me ajuda a me libertar desses sentimentos, me ajuda a perdoar, me ensina, meu Deus, a perdoar o meu próximo, a perdoar quem me ofendeu. Se você pedir a Ele, aí sim, Ele vai te ajudar. E outra, as nossas falhas dão brechas para o inimigo agir. Eu quero que você vá comigo lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 20. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Veja. Diz a palavra que Ezequias estava doente. Ele ia morrer. Mas Deus ouviu a oração porque ele orou com tanta intensidade, ele orou com tanto temor, que tocou no coração de Deus. Aí Deus reverteu aquela situação de morte. Quando você ora com sinceridade, Deus age em seu favor. Mas eu tenho algo para dizer. Fora melhor ele ter morrido. Como assim, pastor? Era melhor ele ter morrido. Mas por quê? Porque quando ele fica bom, ele fica curado, porque é Deus que o cura. Diz a palavra que ele recebe visitas de reinos, que estão ao redor de Israel, reinos que estão longe de Israel, e um deles mandou um mensageiro para ver como Ezequias estava. Capítulo 20, o versículo 12. Veja, naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos e a sua casa de armas e tudo quanto se achou nos seus tesouros, coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. O que ele fez? Ele mostrou tudo para o inimigo. Aí o profeta Isaías, usado por Deus, vai falar o que para Ezequias? Versículo 14. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e disse: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito remoto vieram, de Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias:
tudo quanto existe em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Então disse Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Por que eu disse que fora melhor ele ter morrido? Porque se Ezequias tivesse morrido, ele não teria mostrado os tesouros para o povo estranho. Você consegue entender isso, meu amado e amada? Aprenda com Ezequias. Como assim, pastor? Não mostre a tua vida para ninguém. Não mostre seus negócios, não mostre os seus planos para ninguém. Hoje em dia é moda, né? A pessoa, qualquer coisa, quer postar no status, quer postar no Instagram, quer postar no Facebook, a sua vida. Ninguém sabe o que você passou para chegar naquele momento, mas vão te criticar, vão apontar, vão dizer, vão fazer um monte de especulações que nem sabem da tua vida. Mas por quê? Porque você está lá postando. Não traga pessoas para dentro da sua vida. Não traga pessoas que vão ter inveja daquilo que você tem. Ainda que você diga: mas pastor, eu não tenho nada. Mas só a tua felicidade, a tua paz já incomoda muita gente. A pessoa fala: pastor, olha, estava tudo certo, olha, só faltava uma assinatura para entrar naquela porta de emprego. Eu abri minha boca para alguém, não importa quem seja, e deu tudo errado. E é assim mesmo. Porque quando você conta com a alegria do teu coração algo bom que está para acontecer na tua vida, nem sempre quem vai ouvir vai ter a mesma alegria que você. Eu lembro que eu fui pastor de uma igreja, e nessa época eu não tinha carro. E eu falava na igreja: sou pastor, né? Gente, olha, deu tudo certo. Deus, uma pessoa me abençoou com uma quantia. Eu falei: já tenho o dinheiro da entrada do carro, tá tudo certo. Gente, só falta lá assinar e trazer o carro para a glória, porque eu preciso de um carro, eu moro longe. E eu morava longe na época mesmo. E mas dava errado. Na outra semana, né, gente, me deu um detalhe errado. Nessa semana eu vou ficar com o carro, em nome de Jesus, vai chegar. E dava errado. Toda vez que eu falava, dava errado. Aí eu lembro que Deus falou assim para mim: ó, cala-te, fica quieto. Aí eu parei e falei: gente, não deu, não é vontade de Deus, vai continuar o que Ele quiser, não vou falar mais nada, e glória a Deus. No dia que Deus quiser, Deus me dá. Eu me calei. 2 semanas depois, o carro estava na porta da igreja, e como eu sempre chego cedo nas igrejas, né, na igreja onde eu estou, eu sempre chego cedo, eu quero ser o primeiro a chegar. Então, eu cheguei, estacionei o carro na porta da igreja, entrei, fiz louvor, comecei a pregar, e de repente falei assim: gente, Deus é tão bom que o milagre aconteceu, a bênção chegou, olha o meu carro ali na porta da igreja. Quando eu apontei para a porta da igreja, 99% do povo olhou para trás, e só teve uma pessoa que não olhou para trás e ficou assim, ó. Ali eu deduzi que aquela pessoa que estava dentro da igreja é que não queria que eu fosse abençoado. Pastor, mas como é que pode isso? Pode. O diabo trabalha, mas em quem dá brecha. Muitas vezes você não recebeu porque você não vigiou, contou algo da sua vida para alguém que não era para ter contado e deu errado. Vou dar um exemplo da minha família. Amo minha mãe e amo meu pai, deixa bem claro, tá? Mas toda vez que minha mãe queria fazer algo, quando ela contava para o meu pai, dava errado. Não sei se era machismo, sei lá, não sei o que era na época, quando a gente era pequeno, mas toda vez que minha mãe queria fazer algo, e quando ela falava para o meu pai, dava errado. E eu e minha irmã falavam: mas mãe, para de falar para o pai. Depois que a senhora fala para o pai, dá tudo errado. Para de falar, faz um teste, mãe. Não fala para o meu pai o que a senhora quer fazer. Faça, vê se dá resultado, e na hora que chegar ele vai ver. Mas quando a senhora conta, dá tudo errado. É meu pai, eu amo meu pai.
Mas toda vez que minha mãe falava, bem, estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo, ele, não acho muito bom não, vamos ver direitinho, dava tudo errado. Mas quando ela aprendeu a se calar, as coisas começaram a acontecer. Lembra do que Jesus disse? Que os inimigos donos da sua própria casa. É triste, às vezes você entende que tem pai, tem mãe, tem filho, tem filha, tem esposo, tem esposa, tem nora, tem sogra, tem sogro, tem genro, que às vezes não estão felizes com a tua vida, com aquilo que vai te acontecer. Tem pessoas que, infelizmente, serão usadas pelo maligno. Olha Pedro, Jesus falou, chegou a hora de eu entregar a minha vida, vou morrer, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. Pedro ouviu até o momento que Jesus iria morrer. Pedro repreende Jesus, diz a palavra. Aí Jesus falou o que para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Jesus não chamou Pedro de Satanás, mas a influência que estava usando Pedro para impedir a obra de Deus. Então aprenda com o rei Ezequias, não abra os teus tesouros para pessoas que não são do teu convívio, não abra a tua vida, não abra o teu ministério, não abra aquilo que Deus te deu para outros, porque foi Ezequias abrir a casa do tesouro, ano depois, quem está invadindo Jerusalém? Babilônia. Por quê? Porque o rei Ezequias abriu os tesouros, abriu a casa, mostrou as armas, mostrou tudo. Então não mostre para outras pessoas aquilo que Deus ainda não realizou na tua vida. Deixa acontecer primeiro, porque quando acontecer, todo mundo vai ver, e não vai ter como ter pensamentos contra, agir contra, porque o milagre vai estar ali, a bênção vai estar ali, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida em nome de Jesus. Você está compreendendo a glória de Deus? Por isso que quando o Salomão ele olha e fala, meu Deus, quando o teu povo de Israel foi ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, existem batalhas que nós perdemos, porque muitas vezes nós não obedecemos o que Deus manda. Deus fala, cala-te, e a gente quer falar. Sabe qual outro exemplo que nós vamos na Bíblia? José. Deus dá sonhos para José. José inocente, feliz por aquilo que Deus deu para ele, vai contar para os irmãos. Ele fala, irmão, vem cá, tive um sonho. As irmãs já começam a olhar torto para José e lá vem o sonhador, olha lá. Então você não entende, estava um sonho, nós todos tínhamos feixes de trigo, né? Aquele maço de feixe de trigo, e eu não sei o que aconteceu, de repente, o feixe de vocês se dobravam diante do meu feixe. Vocês acreditam nisso? Aí os irmãos que eram mais velhos, como assim? A gente vai te servir? É ruim, hein? O que diz a palavra? Depois tentaram matar José. José só não morreu por uma intervenção divina, usando o mais velho Rubens, que não deixou os próprios irmãos matar José. Cuidado, não abra a tua boca. Eu tenho orado e profetizado que Deus vai levantar muitas pessoas com condições, milionários, pessoas com condições. E eu tenho ensinado na igreja, quando algo grande chegar de dinheiro na tua vida, não conte para ninguém. Não fale para ninguém. A palavra deixa bem clara que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Eu sei que você vai estar feliz pela bênção que chegou sobre a tua vida, mas nós estamos num tempo que nós não podemos abrir o que é nosso para pessoas estranhas, nem para os conhecidos, quanto mais para os estranhos. Faça as coisas direito, com sabedoria. Não saia gastando a torre direito, não. Faz devagarzinho. Esse mês faz algo novo. No outro, daqui 2 meses, faça algo novo. Não vá fazendo tudo de uma vez, porque a Bíblia fala que nós somos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Existem pessoas que estão de olho em nós. Então vigia. Quando Salomão ele ora diante do Senhor, fala, meu Deus, quando o teu povo de Israel for ferido de ti, por ter pecado contra ti. E ele fala, e eles se converterem. É aqui que está, amados, o que da questão. É pedir a Deus, meu Deus, me perdoa se eu falei algo que não era para ter falado. Me perdoa, Senhor. Se eu fiz algo que não te agradou, me perdoa. A partir de hoje é só o Senhor
e eu. É só o Senhor e eu. As pessoas só vão saber algo da minha vida quando verem a tua bênção sobre a minha vida. Então aprenda isso. A oração de Salomão é essa. E se converterem, confessarem o teu nome nesta casa, orarem e suplicarem perante ti, então ouve e perdoa. Eu quero fazer essa oração por você. Talvez você abriu a tua boca num dia que não era para ter aberto. E desde esse dia nunca mais as coisas que você queria que acontecesse aconteceram. Mas hoje é dia de nós orarmos e clamarmos ao Senhor. Porque eu tenho certeza que o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. A palavra deixa bem claro que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que se Ele falou, então vai acontecer. Só não vai acontecer se você não acreditar ou se você abrir a tua boca para falar. Não diga mais nada. Então somente creia, confie, feche a boca. Como diz o salmista, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando você fechar a sua boca, você vai entender que Deus trabalha por aqueles que esperam nele. Eu ouvi uma vez um testemunho, um testemunho, né? Sabe essas mulheres fervorosas em oração, mulher de monte, mulher, né, que ora, que clama. E ela tinha uma promessa de receber um filho. E ela era estéril. E ela sempre orando, sempre orando, sempre orando. E Deus abençoou que a sua madre abriu. Ela ficou grávida. Um tempo depois o marido morreu. E ela criou o seu filho sozinha. E ela criando o filho, o filho foi crescendo, foi crescendo. Chegou uma certa idade, com 3 aninhos, esse filho dela teve uma febre, segundo o que dizem. Né? Teve uma febre que ele morreu, a criança. Com 3 aninhos, ele morreu. E essa mulher, como era uma mulher de oração, ela começou a clamar no corpo morto do seu filho. Senhor, eu não aceito meu filho morto. O Senhor ressuscitou a filha de Jairo, então ressuscita meu filho. O Senhor ressuscitou o filho da viúva, então ressuscita meu filho. O filho da sunamita, ressuscita meu filho. E ela começou a orar, começou a clamar, começou a buscar com tanto fervor que Deus ouviu e o menino ressuscitou. Olha, foi um testemunho tremendo. Foi algo assim que, olha, a igreja pulava de alegria. Só que, como eu falei que é um testemunho, quando esse moço ele fez 17 anos, ele começou a se envolver com as más companhias, começou a usar droga, e um dia doidão, querendo dinheiro para comprar droga, matou a sua própria mãe. Aí eu pergunto, se ela não tivesse orado para que Deus curasse seu filho, ela estaria viva, continuando fazendo a obra do Senhor. Mas ela pediu com tanto fervor que Deus ouviu a sua oração. Deus havia poupado ela da morte, levando o seu filho ainda criança. Só que ela não entendeu. Ela orou com tanto fervor, ela orou com tanta fé, que Deus ressuscitou o seu filho. Só que, com 17 anos, envolvido com as más companhias, por causa de drogas, ele matou a própria mãe. Aí eu pergunto, tem coisas que é melhor você deixar nas mãos de Deus. Queira entender o propósito que Ele tem para a tua vida. Nós estamos aqui durante 7 segunda-feiras orando com as mãos levantadas, porque nós cremos no poder das mãos levantadas. Eu quero que você levante as tuas mãos onde você está, na sua casa, no seu trabalho, não importa. Levante suas mãos comigo, vamos orar. Porque se algo não está acontecendo em nossas vidas por nossa causa, vamos pedir perdão a Deus. Porque muitas vezes não acontece por nossa causa, e não por causa do Senhor. Fomos nós que erramos, nós é que pecamos. Então levante suas mãos, feche seus olhos e ore comigo nesse momento.
Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Quando o teu servo Salomão está diante do teu altar, ele levanta as suas mãos e diz: quando também teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti. Nós entendemos, ó Pai, que o Senhor está conosco, se nós também estivermos contigo. Nós entendemos que tem lugares que o Senhor não entra. O Senhor não entra no meio de fofoca, no meio de intriga, de briga, de discórdias. O Senhor não entra no meio de mágoas, de ódios. O Senhor não entra. Somos nós que causamos isso em nós mesmos. E sabemos que as nossas falhas dão brecha para o inimigo agir. Assim como Ezequias, ó Deus, abriu a porta da sua casa, os tesouros, e mais tarde a Babilônia invadiu Israel. Ah, Senhor, se nós temos feito algo que não tem lhe agradado, se nós temos feito algo que não, Deus, que não era para ter feito, nos perdoa, Pai. Nos ensina a andar na Tua palavra, nos ensina a fazer aquilo que é bom aos Teus olhos, nos ensina a fazer aquilo, Deus, que vai engrandecer o Teu santo nome em nossas vidas. Meu Deus, nos ensina a nos calar mais, nos ensina, Deus, a fazer aquilo que agrada o Teu coração, e assim todos saberão que Tu és o nosso Deus. Eu estou agora com as minhas mãos levantadas. Essa pessoa está com as suas mãos levantadas, orando e clamando ao Deus que tudo pode. Por isso, Pai, que nós clamamos a Ti nesta noite e declaramos, ó Pai, que vai ter uma mudança de vida, uma virada de chave. Nós declaramos que haverá provisão, haverá restituição, haverá restauração do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Opera agora na vida do teu servo, opera agora na vida da tua serva. Meu Deus, dá uma nova chance, reanima, Deus, aqueles que estão caídos, levanta aqueles que estão prostrados e dá hoje, Pai, a tua bênção sobre a vida do teu servo, como também sobre a vida da tua serva. Nós oramos nesta noite, Pai, e declaramos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Mas tua palavra vai se cumprir. Mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que esse Deus é poderoso para cumprir a sua palavra na minha e também na sua vida. Amém? Eu quero terminar esta live, mas como eu sempre faço, eu quero orar pela tua vida para que Deus te prospere e Deus te abençoe. Quando a sunamita recebe a palavra do homem de Deus, que ela vai ter um filho, ela não recebeu por receber. Ela já tinha feito muito pela vida do profeta. Segundo a Bíblia, toda vez que o profeta passava, ela sempre abençoava o profeta com alimento, janta, almoço, café da tarde. Toda vez que ele passava, ela já tinha tudo preparado para abençoar o homem de Deus. E diz a Bíblia que ela fala para o marido dela: olha, vamos fazer uma casinha ali perto do muro, uma kitnet, vamos botar uma cama,
uma cadeira, uma mesa, um candeeiro, e quando ele passar, ele fica ali. E quando Eliseu recebe aquela chave e entra naquele quarto, ele ficou incomodado para abençoar a vida daquela mulher. Foi quando ele ora para que Deus abençoe a vida dela e ela, fica grávida e tem o seu filho. Então sabemos que tudo que nós fazemos aqui, amados, volta para nós. A palavra deixa bem claro que nós temos a bênção de Abraão, que quando nós abençoamos, nós também somos abençoados. Eu falo isso porque existem pessoas que estão comigo aqui na live que ainda estão sem igreja, mas têm enviado a fidelidade para o ministério que Deus tem dado. E eu tenho certeza que Deus tem abençoado. Tem pessoas de Rio das Ostras, tem pessoas de Petrópolis, tem pessoas de Anchieta e tem pessoas da Ilha do Governador, que são pessoas que têm sido tocadas e têm sido abençoadas por Deus para abençoar o ministério. Eu quero que você que não tem uma igreja, invista nesse ministério, que eu tenho certeza que Deus também vai investir na sua vida. Pastor, eu já tenho uma igreja, então continua sendo fiel na tua igreja. Continua devendo seu santo dízimo, sua oferta alçada na tua igreja. Mas se você não tem, abençoe esse ministério, que eu tenho certeza que Deus também abençoará a tua vida. Amém? Se você quiser fazer um Pix, tem embaixo a descrição, mas que Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas eu quero orar por todos, então faça suas mãos, porque eu creio que está aqui na palavra de Deus que onde nós colocarmos nossas mãos, ali será abençoado. Eu quero te abençoar agora em nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, Deus santo, Deus eterno, eu oro por cada vida que está aqui, meu Deus, e peço que o Senhor venha abençoar a vida financeira de cada pessoa. Multiplica, prospera, abençoa de uma maneira tremenda e poderosa. Não deixe faltar, meu Deus, mas venha multiplicar, prosperar e abençoar cada vez mais a vida do teu filho, como também a vida da tua filha. Eu te peço, Pai, traga à existência aquilo que não existe. Toca no ímpio, no justo, para dar dinheiro para essa pessoa, mas honra o teu servo como a tua serva. Coloca prosperidade nessas mãos e multiplica 30, 60, 100 vezes mais a vida daqueles que têm sido fiéis na tua casa. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se Deus permitir, quinta-feira estamos aqui novamente, profetizando a bênção de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Lembrando que na sexta-feira, ao meio-dia, estaremos orando de mãos levantadas, crendo na vitória do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, amado? Olha, um beijo no seu coração. Te amo em Cristo Jesus. E com o amor do Pai, a comunhão do Filho e a graça do Espírito Santo seja sempre sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Fique com Deus. Fique na paz. Até quinta-feira, às 7 da noite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Paz.